Muito bom dia, querida, amada, ungida, separada, aquela que está em obras pela ação do próprio Espírito, que por meio das circunstâncias da vida, sejam elas fáceis ou as mais difíceis, está sendo formada segundo a imagem de Cristo. Amiga, hoje a pancada foi daquelas, novamente, o apóstolo Paulo, nosso best, não poupa uma. E você viu aí que o nosso tema é como lidar com quem pensa diferente de mim. E o apóstolo Paulo está tratando exatamente isso. Romanos 14, versículos 3 e 4 diz assim: Quem come, não despreze o que não come. O que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Quando eu li essa pergunta, eu fiquei, é como se Deus dissesse: o servo é meu e quem é você para estar julgando o servo que é meu? Ai, depois ele continua: para o seu próprio Senhor está em pé ou cai? E aqui aparece o Senhor aqui com letra minúscula, né? Mas estará em pé, porque o Senhor, com letra maiúscula, ou seja, se refere a Deus, é poderoso para o suster. O apóstolo Paulo está tratando aqui as divergências entre cristãos por questões de consciência, ou seja, aquilo que eu faço e não vejo problema em fazer, e vem alguém, um outro cristão, e está julgando o que eu faço. Ou o que o outro cristão, na sua liberdade enquanto indivíduo e na sua relação com Cristo, está fazendo, e eu estou olhando para ele e julgando aquilo como sendo errado. Principalmente coisas que a Bíblia não especifica, como por exemplo, a fulano foi a um show de música. A Bíblia não diz não irás ao show do Djavan. Portanto, se a Bíblia não diz não vá ao show do Djavan ou não vá a show de música de MPB, isso não é pecado. Mas alguém que olha de fora, dependendo do seu nível e da sua consciência, pode considerar isso como sendo pecado e pode julgar o irmão que está fazendo isso. É sobre esse conflito que o apóstolo Paulo está trazendo. Lembrando que a gente está no contexto, amiga, da igreja romana. E a igreja romana tinha judeus e gentios. Gentios com práticas completamente diferentes dos judeus. Os judeus tinham questões alimentares, por exemplo, tinham questões com relação a guardar o sábado, tinham questões com festas específicas que os gentios não tinham. E o apóstolo Paulo está aqui trazendo um parâmetro para resolver exatamente isso. Mas para o nosso caso, para o nosso contexto, é uma questão de lidar com quem pensa diferente de mim. A gente não está falando de flexibilizar ou negociar o que a Bíblia diz. A Bíblia é inerrante, infalível e autoritativa. Ou seja, o que a Bíblia diz que é pecado e independe da consciência. O ponto aqui é o que nosso Best está falando sobre coisas que a Bíblia não diz especificamente que são pecado, e que só porque é diferente da percepção que eu tenho sobre as coisas e que eu não faria, eu começo a dizer que isso é pecado para o outro. Ele está trazendo aqui dois grupos e dois perigos. Havia quem entendesse que podia comer de tudo e pessoas que por razões religiosas, de consciência religiosa, restringiam alguns tipos de alimento. E o apóstolo Paulo está dizendo que quem come corre risco de desprezar, ou seja, desprezar o outro que não está comendo, e quem não come corre o risco de julgar. Né? Ele tá falando, é, pode ser que os dois lados se sintam superiores com relação a essa consciência restritiva. E ele está trazendo aqui a maneira como a gente deve enxergar isso. Ele vai falar assim, ó, quem és tu que julgas o servo alheio? E eu senti assim um impacto, assim, tipo, tá, quando, quando li essa frase. Que é, literalmente, a frase em grego é como se ele tivesse escrito assim: quem é você que está julgando o servo do outro? A palavra aqui que ele usa é para designar um servo que pertence à casa. E no mundo romano, essa imagem era uma imagem muito concreta, porque o servo, ele prestava contas ao Senhor, ou seja, o servo era o funcionário de uma casa. Paulo está dizendo: Camila, o seu irmão, a sua irmã não pertence a você, ela pertence a Cristo. Portanto, quando eu transformo a minha convicção pessoal em regra espiritual para todos, eu corro o risco de estar tentando ocupar uma posição que pertence ao Senhor. E eu fiquei tipo, ai, meu Deus. Oi, Deus, sou eu de novo. Não sei se você se identifica, porque a religião, e eu não tô falando a religião no sentido de religare, que é o significado, vou trocar, a religiosidade, porque a religião é uma palavra que tem um sentido muito bonito, né? Nós somos pessoas religiosas. Nós somos pessoas de devoção. A religião significa religare, ou seja, nós estávamos rompidas nessa relação com Deus e fomos religadas por causa do sacrifício de Cristo. Mas a religiosidade é um problema, porque a gente começa a entrar num lugar de santarrona e achar que as nossas convicções pessoais são regra de fé e prática para a vida espiritual das outras pessoas, quando na verdade a única regra de fé e prática para mim e para você, minha amiga, é a palavra. E eu acho que esse é o grande problema da maioria dos cristãos. Eles não mergulham na palavra. Eles não sabem dar opiniões fundamentadas na palavra. Um cristão não tem opinião.
Um cristão tem aquilo que ele aprendeu na palavra e que passa a ser a opinião dele. Mas se a gente não mergulha na palavra, amiga, o problema está feito. Existem muitos conflitos no contexto da igreja que são problemas de regra espiritual de um que está colocando sobre o outro. Muitos problemas familiares, de mães, que falam, não quero que meu filho faça isso e aquilo. E eu não estou falando de coisas que são moralmente equivocadas ou que vão levar esse jovem para um caminho de perdição. Eu estou falando de coisas que são preferências, da roupa que se usa, do tipo, isso não é roupa para se usar. Cara, é o estilo dele, é a vida dele. É feio? A gente pode até achar feio, mas ele vai precisar crescer, reconsiderar, passar pelo esquadrão da moda, ela, e vai encontrar uma outra maneira de se vestir. O problema é a gente querer pegar isso e espiritualizar uma coisa que não tem margem, que não tem perspectiva à luz da escritura. E aí depois o texto vai dizer: "Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai". Paulo muda a pergunta, e aqui nós perguntamos: ele está fazendo do jeito certo? E o que o Paulo está perguntando é: diante de quem ele responde? A gente se pergunta: "Tal fulano não está fazendo isso do jeito certo, isso não vai dar certo". E o apóstolo Paulo está dizendo: diante de quem ele responde? E depois ele mesmo diz, ele diz: "Diante do Senhor". Isso significa que ninguém não é que não que ninguém possa corrigir o outro, mas se houver pecado claramente revelado pela palavra, a Bíblia ensina a exortar e, quando necessário, disciplinar. Então ele está tratando aqui, amiga, um assunto muito importante, em que nós resolveríamos muitos conflitos na igreja, e na família, e no trabalho, e nos relacionamentos entre homem e mulher, se a gente aprendesse a não impor a nossa opinião sobre as outras pessoas. Sobre entender que nós não somos senhora, senhor das outras pessoas. Deus concedeu liberdade de consciência e cada um age conforme a sua consciência. E quando estiver errado, precisa ser exortado pela palavra. Mas todo mundo vai dar conta, é ao Senhor, com S maiúsculo, a Cristo, não é a mim nem a você, amiga. É como se nesses assuntos eu não posso transformar o eu, Camila, não faria isso em um cristão não pode fazer isso. Percebe a diferença, amigo? Porque às vezes a gente se coloca como a imagem do Deus invisível, como se a gente fosse o próprio Cristo e dissesse: "Olha pra mim, tudo que eu fizer você tem que fazer". Existe uma diferença, amiga, muito grande entre "eu não faria", imagina alguma coisa que seu marido está fazendo, você diz: "Eu não faria". Seu filho, sua filha: "Eu não faria". Sua amiga: "Eu não faria". Um colega de trabalho: "Eu não faria". Outra coisa é transformar isso em: "Um cristão não pode fazer isso". E depois ele vai dizer: "Mas estará de pé". E Paulo surpreende, né, porque ele está dizendo sobre o Senhor que é poderoso para sustentar. O texto vai continuar dizendo isso, né? Porque o Senhor, com S maiúsculo, é poderoso para sustentar. Ou seja, o fundamento, a perseverança daquele irmão não é a perfeição da consciência dele, porque ele pode inclusive estar errado nessa consciência. É o poder de Cristo. Tanto na minha vida quanto na sua, amiga. É o poder de Cristo que sustenta a vida do crente. Paulo está nos lembrando, dizendo: Camila, Cristo sabe sustentar os seus servos. Como se ele dissesse: ponha-se no seu lugar. Ponha-se no seu lugar. Vai para sua insignificância, Camila, porque Cristo sabe sustentar os seus servos. É com Cristo isso. E o grande princípio aqui é para a gente não transformar a minha consciência em Bíblia para as outras pessoas, porque a minha consciência não é Bíblia para as outras pessoas. É, tem 3 categorias. Deus proibiu, eu não tenho liberdade para fazer. Deus ordenou, eu não tenho liberdade para ignorar. Deus não ordenou e nem proibiu, aqui entra a liberdade cristã, exercida com consciência, com sabedoria e com amor. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Olha como a palavra nos desarma, porque é muito comum que a gente use a nossa vida como régua, sabe, como parâmetro do que é certo, do que é errado. Jesus, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de nós. Nós precisamos da tua palavra para limpar a nossa mente de manias, de tanta coisa que precisa ser retirada de nós. Minha amiga, compartilha esse áudio com alguém. Se inscreve nesse podcast, tem 500 plays e 20 e poucos inscritos, ou seja, vocês escutam, mas não se inscrevem. Se inscreve nessa bagaça, pelo amor de Jesus. Me ajuda a fazer o Spotify entregar essas reflexões à luz da revelação da palavra para mais pessoas. Compartilha esse vídeo com uma amiga, esse vídeo, esse áudio com uma amiga, com alguém que você conhece, que você lembrou. Me diz, se quiser compartilhar como está sendo a sua experiência, me manda uma mensagem. E não se esquece, minha amiga, que nele, só nele, somente nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Beijinho e até amanhã.